Fala pessoas, tudo bom? Resolvi gravar isso aqui a quem puder ajudar. É basicamente uma maneira de, com preparação, você transformar a edição do seu podcast, entre algumas aspas, em tempo real durante a gravação. Pode parecer um pouco trabalhoso, mas dependendo de como for o seu podcast, dependendo de como for a preparação para ele, isso pode facilitar, pode ganhar tempo. Eu vou mostrar como que eu faço com o Mesoval NFL, né, meu podcast de futebol americano. Mostrar aqui o que eu uso e como que funciona basicamente na teoria, mas só para deixar isso aqui um pouco mais explicado. Eu faço isso utilizando três coisas. Eu uso o Mix, que é este programa aqui, que ele é basicamente para... Você consegue, como se fosse um toca-discos, né? Tipo, você tem 4 discotecagens aqui, você consegue colocar samples aqui na parte de baixo, consegue colocar 4 músicas, som, seja lá o que você quiser colocar de áudio aqui diferente. E... Enfim, né? Tipo, aí você dá um play, beleza, ele sai, você consegue regular volume, até alguns controles, mas tipo... Deixa esse aqui tocando ao mesmo tempo. Ele é um software bem bacana, bem prático. E é a partir dele que eu uso, na verdade, para fazer então a trilha do programa durante a gravação. Que antes você tinha... você tem a opção, na verdade, de gravar mixagem só, ou seja, mesmo que os outros participantes não escutem o que você está fazendo, você consegue gravar a trilha já durante a própria gravação do programa. Então, se você tem um podcast às vezes mais simples, você tem a vinheta de abertura, mais ou menos as mesmas músicas de fundo sempre, você consegue já gravar, assim, tipo, a trilha dele em tempo real. Aí isso pode poupar um pouco de trabalho de edição depois. Mas eu tô indo um pouco mais além, eu quero mostrar como gravar já o programa inteiro numa tacada só ao vivo, então. Eu uso o Mix para soltar a trilha, eu uso esse Virtual Audio Cable, que através dele eu crio uma saída de áudio digital, né, virtual, como diz o nome, é como se fosse um cabo virtual, que ele vai sair do Mix e entrar aqui no Voicemeeter, que é o outro que eu uso. Então, basicamente aqui vocês podem ver, a entrada 1 do Voicemeeter é o meu microfone, esse daqui que vocês estão me ouvindo. A entrada 2 é o Mix, né, ou seja, é a trilha. Aqui ele seria o som do Discord, assim, se eu entrar no Discord... eu não abri o Discord, peraí. Eu entrando no Discord, quem estiver falando comigo por lá vai sair nesta terceira parte aqui. E aqui é a saída principal, né, basicamente do Voicemeeter. Então tudo tá entrando aqui e você sai aqui. Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui, ó. Acho que ele não tem, né, um modo de exemplo. Eu vou entrar aqui na do Mesoval. Ok, close. Enfim, beleza, aí tá conectado. Se tivesse alguém aqui falando comigo, ele estaria saindo por aqui. Aí você pode ainda colocar o Craig, no caso aqui, né, para ter um backup ainda maior. Mas vamos lá. A partir disso, o que eu faço? Aqui no Audacity, vamos jogar o Audacity aqui. Eu coloquei a entrada dele para ser a saída aqui do Voicemeeter. Ou seja... Peraí. Onde que tá? Perdi o Voicemeeter de vista. Aqui. Ou seja, isso aqui é o que vai entrar aqui. Aí, por exemplo, eu tô falando aqui, então ele já tá gravando, beleza? Tá gravando minha voz. E daí, por conta aqui que ele tá pra sair no speaker, isso aqui nem precisa. Isso aqui era só um teste que eu tava fazendo. Você coloca na saída principal pra ir pra esse o VB Audio Point, que é o Virtual Cable, que é o que vai estar vindo aqui, que é o que vai estar saindo aqui. E aqui ele já tá gravando, então, o programa. Por quê? Opa, agora eu vou ter parado isso aqui. Aqui eu vou baixar aqui. E aí ele continua pegando minha voz. E com alguém falando comigo no Discord, ele também ia pegar o som do Discord entrando aqui. Então, na teoria e na prática, você gravando tudo isso, quando você desce o stop aqui, acabou o podcast, acabou. Isso aqui já é o programa pronto, então você consegue só selecionar, realmente exportar. E ele já tá pronto, então, para publicar, porque você já gravou a trilha, já tá com a sua voz, já tá com a voz das pessoas. Você, obviamente, pode pedir para os participantes gravarem sua própria voz no Audacity em casa dele, para ter como backup. Você pode usar o Craig para gravar
para você ter o backup pelo próprio Discord ou MP3 Skype Recorder se você estiver gravando pelo Skype e tudo mais. E é um jeito muito prático que eu achei. Então, porque, por exemplo, eu vou simular aqui o começo do podcast. Né, então você tem aqui a música de abertura. Aí eu faço aqui abaixo na mão, né, pra ter esse controle. Então, obviamente não precisaria estar gravando tudo isso, mas aí eu tô aqui falando, apresentando podcast, não sei o que. Aí vocês podem ver que eu deixei aqui embaixo a vinheta de abertura do podcast. Então, aí eu, vou soltar a vinheta de abertura. Tá aqui. Abaixei o volume, claro. Aí eu preparo. Morar nesse passo. Aqui é por aqui. Aí eu já deixo aqui no ponto como vai ficar a próxima música. NFL de fã pra fã. Aí já subi aqui a trilha, aí eu volto a falar, continuando o programa, não sei o que. Aí tem duas vinhetinhas aqui que são de momentos que tem lá no podcast. Aí então eu quero soltar essa vinheta aqui, eu venho. Momento MVP. Aí subo aqui. É um trabalho a mais, né? Porque você teria que ficar prestando atenção. Realmente é uma certa prática, assim por dizer, para você conseguir ficar em tempo real, aí ajeitando o controle de volumes e colocando as trilhas e as músicas. Mas dependendo do seu podcast, ele pode ser muito mais simples. Você tem sempre as mesmas músicas tocando de fundo, é sempre a mesma vinheta. E você ganha um tempo muito grande com isso, porque, vamos supor, beleza, acabou aqui o podcast, eu venho, vou exportar e pronto, sabe? Isso aqui já é o podcast trilhado com a minha voz, com a voz dos participantes gravadas lá no Discord, e foi gravado em tempo real. Então, às vezes, para ganhar tempo, é uma coisa que, com preparo, né, é muito isso, mas de você estar preparado para isso, estar acostumado com o programa, já deixa as músicas nomeadas certinho, deixa as coisas colocadas no momento certo, mas é assim que eu tenho feito, é assim que eu consegui ganhar um certo tempo, por assim dizer, para quando às vezes tá corrido, por exemplo, não conseguiria editar. Eu comecei a fazer isso, inclusive, numa época que eu tava sem tempo para editar o podcast, e era aquela coisa, tipo, eu preciso achar um jeito, se for para continuar com o podcast, de eliminar tempo de edição. E daí eu basicamente trouxe a edição para essa pré-produção, para essa preparação para gravação. Aí gravando o programa já tá com a edição pronta, por assim dizer. Você continua gravando a mixagem daqui para você ter só a trilha separada. Você continua gravando sua voz separado por algum outro programa. Por exemplo, eu uso aqui em casa o Hindenburg junto com o Audacity. Então quando eu vou gravar o minha voz... não vai abrir agora, porque eu tinha feito uma atualização nele, mas enfim. Eu gravo minha voz por outro programa, eu deixo o Audacity para gravar o podcast, e daí os outros, o Sly e o Kata, eles também gravam a própria voz. Tem o Craig no Discord, que eu chamo lá, para ter de backup. Então, se por algum motivo eu tiver que editar alguma coisa, eu ainda tenho todos os elementos separados, mas organizando isso dá para fazer de uma forma muito simples, de uma forma muito prática, e pra poupar tempo, né, na verdade, dependendo de como for o seu programa, de você ganhar tempo de edição com isso. Às vezes você pode só gravar uma música de fundo, gravar a trilha de fundo, aí na edição você vai cortando para quando for colocar coisas em específicos, caso forem surgindo. E isso ainda aumenta a questão da dinâmica de gravação, de quando você para pensar, olha, a gente é meio que ao vivo isso, tá? Vamos evitar erro, vamos evitar qualquer problema. E você começa a pegar uma dinâmica durante a gravação de gravar evitando ficar muito enrolado e não sei o que, e putz, peraí, vai ter que cortar isso aqui depois. Você já vai pegando porque é como se fosse ao vivo. Então, eu achei muito prático isso, é um negócio que eu tô gostando bastante de fazer e que ganha um grande tempo nessa preparação. E eu quis compartilhar aqui para caso também ajude alguém. Então, fica aí esta dica e muito obrigado.